Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Boa noite. Bem-vindo e bem-vinda para a nossa celebração. Estamos na véspera do segundo domingo da Quaresma, no pior momento da pandemia em nossa região. E por isso, anunciamos o amor de Deus online, num culto gravado, com o mínimo de pessoas, de celebrantes aqui presentes. Apesar disso, o amor de Deus, revelado em seu Filho, nos seja manancial de água boa que está a jorrar, para nossa sede de vida estancar e esta situação de pandemia superar. Amém. Nós nos reunimos em nome e na presença de Deus, que é Pai, o Criador de todas as coisas, de Jesus Cristo, Filho, de Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador, e do Espírito Santo, o Consolador, vivificador de nossas vidas. Amém. Confessemos os nossos pecados a Deus. Deus de misericórdia, na tua presença confessamos que rejeitamos os teus ensinamentos, sobremaneira o mandamento do amor. Também, querido Deus, na cogestão das tuas vontades, somos negligentes e fazemos como Pedro, e com muita facilidade, olhando para o que falamos, escrevemos e praticamos, nos tornamos satanases. Querido Deus, somos pessoas que negam o teu Evangelho, o Evangelho que quer nos trazer vida, envergonhando o nome de cristão. Por isso,
nós clamamos a Ti. Perdão, Senhor, perdão. Queridos irmãos e irmãs, de perto e de longe, Deus diz ao profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 5, não tenha medo, pois eu estou com você. Deus, em Cristo, revelou o seu amor e nos concedeu o perdão. Que assim seja para com todos e todas vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pecado perdoado é chamado para uma vida nova em Cristo Jesus. O que outra atitude não é do que sofrer junto com os que sofrem e que lutam contra os demônios da atualidade. Clamamos pelas pessoas que sofrem violência, pelos excluídos solitários, pelos perseguidos e injustiçados, pelas pessoas que passam fome e frio, pessoas sem lar, sem família, pessoas que são humilhadas, pelos que agonizam sem leitos de hospital e sem oxigênio. Por esses tantos e tantos clamores, visíveis e invisíveis, clamamos a Ti, cantando. Deus ouve a nossa oração, exorta para a mudança, perdoa e está conosco. É só ver o seu amor na Semana da Paixão. Por isso agradecemos-te, Jesus. Amados irmãos e irmãs, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. Também nós, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, somos aceitos. E assim, antes de ouvirmos o Evangelho deste final de semana, ouçamos e cantamos juntos, ontem, hoje e sempre.
segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 31 a 38. Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isto com toda a clareza. Então Pedro o levou para o lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os seus discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para tê-la de volta. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha desta pessoa. Até aqui, palavras de nosso Senhor e Salvador. Querida comunidade do Senhor, que o auxiliador do Pai e do Filho, o Espírito Santo, esteja comigo e com vocês em nosso refletir. Amém. O evangelista Marcos inicia dizendo: Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos sobre o seu sofrimento, morte e ressurreição. Me parece pertinente, irmão e irmã, clarear o que acontecera antes entre Jesus e os discípulos e que fez com que Jesus tomasse coragem e também tivesse convicção de que era a hora de dizer algumas coisas, sem meias palavras, e acima de tudo, clarificar para os discípulos o que estava pela frente. O que aconteceu anteriormente é uma conversa sobre quem é Jesus para o povo, e especialmente entre os discípulos havia também esta interrogação. Jesus perguntou: E vocês, discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Ao que Pedro responde: O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Com essa confissão clara e convincente, Jesus abre o jogo. A partir do que ele ouve de seu grupo, Jesus lê que eles têm ciência do que significa lhe seguir. E Jesus, a partir daí, diz: Eu preciso ir a Jerusalém, onde serei submetido ao sofrimento pelas lideranças religiosas e políticas, morto e no 3º dia serei ressuscitado. Pedro interrompe a fala de Jesus, o pega pelo braço, o leva para o lado e o repreende dizendo: Que Deus não permita
Isso nunca vai acontecer. Com a reação de Pedro, estimada comunidade, fica evidente que os discípulos não entenderam que Jesus é o Messias e que segui-lo tem consequências. Fácil é dizer eu sou de Jesus e que Ele é meu mestre quando tudo vai bem, na calmaria, mas quando vêm as tempestades da vida, geralmente estamos com Pedro, repreendendo Jesus e puxando na direção contrária do indicado por Deus. Na atualidade, fácil é a gente estar com Jesus naquilo que a gente acha que é certo. Difícil é estar com Jesus quando vai contra o que eu penso e o que eu acho, quando é contra o meu interesse. Amados e amadas, no seguimento ao Mestre, será que está claro para nós que confessar Jesus como Senhor implica em segui-lo? E seguir tem consequências? Não é de hoje. Já no passado, Deus disse para Abraão: viva a vida, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Grandes desafios. O Evangelho deste final de semana nos coloca para a Quaresma. Viver a vida em comunhão com Deus, ser obediente em tudo. Ainda que não seja compreensível a postura de Pedro, afinal a gente não gosta de sofrer e muito menos deseja ser submetido a situações de angústia, como é o caso deste final de semana, e nós termos que uma vez admitir e assumir as consequências de que estamos numa pandemia e é tempo de cuidar, ou senão a situação vai ser muito pior e talvez tenhamos dificuldades de contornar. Jesus é duríssimo com a postura de Pedro e o chama de Satanás. Jesus não é só duríssimo com Pedro, é duríssimo com a gente. Quando nós damos espaços à tentação de não seguir protocolos, quando a gente dá espaço de pensar apenas no seu interesse, não usa máscara, não mantém distanciamento social, continua fazendo festa como se não estivesse acontecendo nada. A confissão de que Jesus é o nosso Senhor, estimada comunidade, requer seguimento, requer ajoelhar-se e encostar o rosto no chão, como tantos líderes, como tantas autoridades o fizeram no passado. Jesus espera ação igual à dele. Jesus espera um viver coerente com o projeto do Pai, manifestado em Jesus. Talvez você se pergunta, tá, pastor e diaconisa, qual é o projeto de Deus manifestado em Jesus? Partilhamos algumas das questões que Jesus nos ensinou. Apoiar pessoas enfermas, inclusive para que tenham acesso à assistência médica digna. UTI, oxigênio. Acolher e apoiar pessoas que buscam trabalho, mas não trabalho escravo, trabalho digno, com salário que é suficiente para comprar o pão nosso de cada dia. Empenhar-se para que as crianças e os adolescentes tenham acesso ao pão nosso diário, à educação de qualidade. No ensino público, particular ou da nossa parte, como pai e mãe em tempo de pandemia. Caminhar com quem sofre,
Não importa o sofrimento. O que mais faz parte do projeto de Deus revelado em Jesus? Opor-se onde pessoas são exploradas, empenhar-se para que a justiça seja a vencedora, corrigir-se para acabar com todo tipo de preconceito, ser contra a morte, transformar instrumentos de morte em ferramentas de trabalho, e não o contrário. Em tempo de pandemia é preciso e necessário máscara, distanciamento social, álcool em gel e vacina. Afinal, nós somos cuidadores e cuidadoras da vontade de Deus, sacerdotes e sacerdotisas cuidando das pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, cuidando da sua criação, criação que o próprio Deus admirou, dizendo e olhando, tudo é bom. A grande lição de Jesus diante de tudo o que estamos vendo é seguir dizendo e vivendo o amor de Deus revelado por nós em Jesus. Isto é comunhão em Deus. Isso é obediência a Deus. Jesus, neste final de semana, fala de maneira franca e clara aos discípulos e alertou dizendo: portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do Pai com os seus santos anjos, também terá vergonha desta pessoa. Palavras duras, como os decretos têm sido nestes últimos dias. Palavras difíceis, como tem sido suspender as nossas atividades. Mas é preciso ir com Jesus. É tempo de ir para Jerusalém, enfrentar os sofrimentos, enfrentar esta sociedade injusta, interesseira, assim como Jesus o fez. Nós estamos aqui, pelos caminhos que é possível, e porque Jesus nos convidou, nós somos gratos, gratos por podermos fazer o testemunho, gratos por não termos vergonha do seu trabalho, e que Jesus nos faça em seu caminho andar. Por mais cruzes que tivermos, é preciso com Cristo enfrentar, na certeza de que a vitória irá nos alcançar. Amém. Deus de bondade, estamos diante de Ti para agradecer e interceder. Agradecemos pela vida, pelo Teu amor,
proteção e cuidado para conosco. Agradecemos pelos aniversariantes destes dias, em especial pelo aniversariante Pastor Mauri, que estará de aniversário no dia 28 de fevereiro. Também colocamos diante de Ti nossas intercessões e pedidos. Intercedemos pelas milhares de pessoas infectadas pelo coronavírus. Intercedemos por aqueles que choram a morte de um familiar. Aqui lembramos, em especial, a família de Eudor Wächter. Consola-os, ampara-os e cura a dor da saudade que sentem. Pedimos, querido Deus, pelas lideranças civis, para que possam zelar e trabalhar em prol da vida digna. Também intercedemos pelas lideranças religiosas, para que as suas decisões e ações sejam pautadas no cuidado e proteção à vida. Escuta nossos agradecimentos e pedidos. Acolhe aqueles que não expressamos, quando juntos oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como avisos deste final de semana, gostaríamos de reforçar que as nossas atividades presenciais aqui na Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Sinimbu estão suspensas desde o último dia 23 e assim permanecerão até o dia 15 de março. Portanto, nós seguimos com atividades pela internet, cultos online, avaliando a situação que vivemos. Também entendemos que a equipe não pode ser submetida à aglomeração. Portanto, vamos continuar também com celebrações na modalidade gravada. Além de vocês terem todos os domingos de manhã a mensagem da semana, por minha parte e por parte da Roseli. E diariamente, de segunda a sábado, as mensagens do Sínodo Centro Campanha Sul. A oferta deste final de semana tem destino nacional. É para o Fundo de Implementação de Capelanias de Saúde. O que é isso? A nossa igreja busca ter em todos os hospitais de referência e regionais alguma pessoa ordenada para acompanhar as pessoas enfermas. Um trabalho da rede de diaconia, servir como Cristo nos serviu. Queiram receber a bênção deste final de semana. Que o Senhor toque nossos olhos para que possamos enxergar. Que o Senhor toque os nossos ouvidos para que possamos ouvir. Que o Senhor toque a nossa boca para que possamos levar adiante a sua mensagem. Que o Senhor toque as nossas mãos e as mova para que possamos ofertar amor. Que Deus
Pai e Filho, toquem a nossa vida, para que o Espírito Santo venha nos envolver e sentir o seu amor. Amém. Confiamos na promessa que tu fizeste a nós. Confiamos na promessa que tu fizeste a nós. E não nos deixaremos andar a sós. E não nos deixaremos andar a sós. Levamos tua bênção conosco para o lar. Levamos tua bênção conosco para o lar. Iremos que a palavra nos venha transformar. Iremos que a palavra nos venha transformar. Amor nos revelastes a luz da luz. Amor nos revelastes a luz da luz. Conosco fica sempre, Senhor Jesus. Conosco fica sempre, Senhor Jesus. Uma boa noite, bom descanso, abençoada semana. Vamos nós em paz. Vocês que celebraram conosco, fiquem em paz. E que possamos servir o Senhor com alegria. Amém.